Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarm Podcast, o seu podcast sobre saúde, gestão e empreendedorismo. Aqui quem vos fala é o Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, tudo certo e você? Uai, daquele jeitinho nesse frio que tá dando, né? Nossa Tá difícil, mas senhora. estamos indo. Agora esfriou. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um programa Incrível, né? Incrível. Ué, esses convidados nossos aqui tão demais, né? Sim. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, nosso patrocinador oficial é o Master aí. A Mauri Contabilidade, sempre que você precisar de alguma coisa, não é só pro imposto de renda, eles te ajudam em vários quesitos. E antes da emergência acontecer, antes de algo que ele pane no seu carro, se teu carrinho tá velho, passa lá na G-Motors, vamos trocar esse veículo aí, né? Agora que tá entrando nesse períodozinho de frio aí, carro velho com frio não combina, né, Cris? Não, os meninos ajudam em tudo que vocês precisarem, financiamento, dividem até 60 vezes. Então, ali na Avenida Jovino Fernandes Salles, logo no início dela. É, pode chegar lá que os meninos ajudam você com essa troca de... Vão te ajudar com tudo que vocês precisarem. Certinho, meus amigos. E Cris, quem que é o nosso convidado hoje aí? Gente, a gente tá muito chique. Hoje nós estamos com um cirurgião do aparelho digestivo. Ele possui graduação na Universidade Federal do Juiz de Fora, doutorado em cirurgia pela Universidade de São Paulo e especialista em clínica cirúrgica e endoscópica digestiva alta. Atualmente, ele atua na área de cirurgia do aparelho digestivo, endoscópica, e é docente da Universidade Federal de Alfenas. Hoje a gente conta com a presença ilustríssima e de um amigo meu querido, né? Não só meu, mas muito da família também, doutor Ayrton. Doutor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Seja jóia. muito bem-vindo. Lucas, Muito obrigada Cris. por ter aceito o nosso convite. Nossa, Uma foi um honra prazer, estar aqui, né? Que delícia trabalhando com vocês aqui. É bem gostoso falar. Não. E ainda mais vamos comentar com um assunto bem interessante, né? Que é sobre medicina. Doutor, mais de 30 anos de medicina, como é que foi a carreira do senhor aí? Como é que o senhor pensou assim, nossa, vou ser médico? O que deu estoque assim no senhor? Bom, a história é meio longa, né? Porque a gente vem de um passado... Eu sou de Passos, né? Da capital do Sudoeste Mineiro, claro. Então, comecei a carreira aí com 7 anos, né? Como engraxate na Praça de São Benedito, lá em Passos. Aí, com 12 anos, trabalhava em farmácia, já era todo poder. Depois, em posto de gasolina do meu cunhado. Depois, fui ser caminhoneiro. Nossa Senhora. Assim, seguindo a carreira dos meus 2 irmãos mais velhos, que, ao invés de estudar, resolveram ser ricos. Como nós somos 9 irmãos, os demais tudo foram bobos, cismaram em estudar. Aí teve um ponto aí de referência, que foi um acidente com a carreta. Eu fiquei um tempo meio fora da atividade. Resolvi fazer medicina. Eu já tinha uma certa... Eu gostava muito de estudar, sempre fui muito dedicado ao estudo, mesmo trabalhando, a gente estudava muito. Só uma observação, eu nunca paguei R$1 na minha vida toda para estudar. Sempre estudou de graça. Então, sempre estudei pelo Estado, seja prefeitura, seja Estado, foi Grupo Escolar Abrão Lincoln, lá em Passos, Colégio Estadual Professora Júlia Pichek, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade de São Paulo. Então, sempre não paguei. Um contraste com demais colegas, inclusive filhos, que nunca estudaram de graça. Eu acho que tem alguma coisa errada na administração da educação no Brasil atualmente. Que antigamente era bem mais pesado, Sim. né? A escola pública era referência. Não, né? eu lembro dos meus primos comentarem comigo, meus primos mais velhos, falando assim que muitas pessoas, principalmente Poços de Caldas, deixavam de estudar em escola particular para brigar pela vaga na escola pública. Hoje você vê isso, é um absurdo, né, doutor? Então, aí, isso que eu acho, que tem que mexer na gestão da educação no Brasil, né? E aí o senhor decidiu fazer medicina, entrou... Como é que foi lá nesse período de curso, doutor? O que você ficou maravilhado? Assim? Tinha, assim, as dificuldades de limite, né? Sabe? Estudante, morando em Juiz de Fora, meio perdido ainda e tal. Mas foi uma época maravilhosa, né? Nessa idade a gente tá jovem, tudo é fácil, tudo é bom. Tudo é gostoso. Então foi muito gostoso o curso, adorei a cidade de Juiz de Fora, o curso foi maravilhoso, muito proveitoso. Eu, assim, me identifiquei rapidamente com o curso, então... E ser cirurgião, que foi uma novidade, porque a princípio eu queria ser cardiologista, de todo jeito. Uhum. Então... Na época eu tocava violão e tinha uma certa habilidade com o ouvido para ouvir sons, né? Então tinha um professor excelente, o Dr. Silas, que era um cardiologista exímio. Então eu falei, você é cardiologista.
Mas daí vai passando o curso, vai aparecendo outras. Aí comecei a trabalhar com a dupla de cirurgião plástico e quando terminei o curso já tinha certeza que eu ia ser cirurgião. Então, tem uma coisa que conquista a gente, que é a arte de curar com as mãos. Entendeu? Então, quando a gente... igual outras áreas, né, com todo respeito, mas tem tratamentos que parece que são muito... Acho que pouco satisfatório, porque tem paciente que não saram. Então, às vezes a gente entra, a gente sente esse poder de poder entrar e tirar com a mão, tal, poder ajudar as pessoas. E a cirurgia é uma caixinha de surpresa, né? Porque você programa tudo e na hora... O clássico da cirurgia, o bom cirurgião não pode improvisar nada. Ele já tem que entrar sabendo como ele vai fazer o curativo da incisão. Então, ele já tem que ter um serviço que a projeção do ato operatório tem que ser brilhante, sem improviso. Mas já aconteceu do senhor Já, começar a cirurgia muito. Não está como programado. Sim, isso acontece. Aí entra uma situação que a gente chama de experiência. Reza um Pai Nosso e vai. O Pai Nosso faz parte. Mas tá certo. E, doutor, como é que nasceu esse interesse do senhor pela questão do aparelho digestivo ali? Quando que o senhor descobriu assim que ia ser e por que gerou isso? O que te fez ter esse interesse? A cirurgia... Primeiro, quando a gente estava em Ribeirão Preto, na Santa Casa até, sabe? Então tinha a situação da cirurgia eletiva, né? E tinha as cirurgias de urgências. Então o cirurgião tem que estar pronto para essas duas situações, né? Ou, às vezes, a cirurgia eletiva pode virar uma cirurgia de urgência. Então, essa situação... E isso é muito, muito envolvente. E o tubo digestivo é uma parte assim, que eu gostava muito de estrutura, desde esôfago e o tubo digestivo, até na parte proctológica, na parte oncológica do tubo digestivo. Na época, não era tão segmentado assim. Quando eu formei, a maioria, o cirurgião geral resolvia tudo. Então, a gente não tinha essa situação de... Hoje, por exemplo, na ortopedia, hoje tem um cirurgião que opera só a mão. Tubo digestivo. Hoje tem especialista em via biliar. Hoje tem especialista em bariátrica. Tem especialista em coloproctologia. Então, pegaram hoje as subespecialidades que estão. Mas, na minha época, não. Nós pegamos como cirurgião geral e atuava em todas as áreas. E o tubo digestivo era assim... Eu não sei te explicar bem por que só o tubo digestivo, mas como eu fiz uma pós em hérnias, então eu adorava trabalhar com hérnias, que normalmente também as hérnias têm uma situação que a cirurgia é eletiva e tem a situação dos estrangulamentos, cuja cirurgia é de urgência. Inclusive, as obstruções intestinais em jovem, a causa mais frequente são hérnias estranguladas. Então, essas cirurgias, o tratamento das hérnias, para mim, me conquistou muito. Para quem não tem noção do que é uma hérnia, como você poderia explicar? Bom, para ser uma hérnia de boa família, ela tem que ter 3 coisas obrigatoriamente. Ela tem que ter um anel herniário, ela tem que ter um conteúdo herniário e ela tem que ter um saco herniário. Ou seja, a hérnia nada mais é do que a briga entre conteúdo e continente. Quando o continente é forte, é robusto, ele consegue conter o conteúdo. Quando o conteúdo é muito volumoso e a parede abdominal ou o continente é fraco, esse conteúdo pode protundir na parede. Quando protude diretamente na parede, a gente chama de hérnias diretas. Quando essa protusão é por uma abertura pré-existente, um exemplo, vou sair dessa sala aqui, vou sair diretamente na parede, eu tenho que sair aqui, ó, nessa parede. Mas se eu posso usar uma abertura pré-existente, como a porta, aí eu saí indiretamente da cavidade. Então, esse conteúdo vai ter isso. Por exemplo, nós temos teorias de formação corpórea que tentam explicar a incidência das hérnias. Por exemplo, tem uma teoria de formação corpórea que chama antimeria, onde o ser humano foi projetado de um lado direito e um esquerdo, depois rafiado, unidos, na parte mediana. Essa parte justifica várias patologias
que a princípio não seria explicada se a gente não entendesse essa teoria de formação. Por exemplo, a persistência das fontanelas, bregmática e lambidóide, o lábio leporino, a fenda palatina, aquela covinha do queixo que o povo acha que é bonito, as alterações dos externos, as hérnias epigástricas, aquelas da linha mediana que fica acima do umbigo, hipospádia e outras patologias, espinha bífida, todas essas teorias. E temos outras que formam a parede abdominal, que chama estratimeria, como se a parede abdominal fosse formada como os catáfilos de uma cebola. Isso aí é só para mostrar que eu sei falar bastante, tá? Catáfilos são aquelas folhas da cebola que você vai tirando, né, uma para a outra. Então, essa sobreposição com essas estruturas tem algumas situações etipatogênicas que justificam as hérnias. Muita gente confunde a situação do exercício físico que deu hérnia. Entendeu? Isso é uma situação que eu vejo sempre. Eu pegava muito peso, me deu uma hérnia. Isso não tem muito a ver, não. Nós vamos entender que isso é um fator predisponente, não um fator etipatogênico. Ou seja, ele não tem hérnia por ter feito exercício. Aliás, teoricamente, seria o contrário. Se eu tenho uma parede abdominal resistente, forte, em tanquinho, igual essa minha aqui, você vai ver que ela é muito mais forte. Quer dizer, é o continente positivo, tá? E um conteúdo menor, quer dizer, obesidade, ascite, tumores intraabdominal, é um que aumenta muito o conteúdo. Agora, você quer ver uma situação muito comum, são as hérnias inguinais. Por quê? Porque na região inguinal, principalmente do homem, nós temos uma abertura pré-existente por um erro aí de formação corpórea. Por exemplo, vou ensinar para vocês, no processo evolutivo, nós tivemos assim, o testículo, ele é formado no homem no polo inferior do rim, lá na região reto-peritoneal, dentro do abdômen. Porém, quem bolou isso não estava muito ligado com os princípios básicos da termologia. Termologia, os princípios básicos são que corpos em contiguidades tendem ao equilíbrio térmico e que o calor cedido é igual ao calor recebido. Com isso, a espermiogênese, a gente sabe que ela acontece a 1 grau abaixo do segmento corpóreo. Então, o testículo, ele não podia ficar lá dentro. Ele tinha de sair. Aí começou o dar errado. Começar com um negócio que chama puxadinho, que fez o saco escrotal. Isso é nada mais do que um puxadinho pra gente fazer. Não tinha Teoria da formação do saco pra vocês, galera. Bom, porque não tinha como comprar ar-condicionado, ventiladorzinho, testículo lá dentro do abdômen, né? Só um detalhe. Vocês sabem por que chama testículo? Não. Não, né? Então, isso é latim. O sufixo ulo, ulus e ulas em latim quer dizer diminutivo. E testes quer dizer testemunho, prova. Então, testículo quer dizer uma pequena prova que o cara é macho. Isso em grego, eles puseram o nome de orcs. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, eles estavam querendo fazer assim, arrumar um Viagra, sacou? Dar um upgrade. Então, eles testaram 1000 coisas. E até que testaram o bulbo da raiz de uma planta ornamental, que chamava orquídea. E eles colocaram o nome, pela semelhança com o bulbo da raiz, de orcs. Então, às vezes, vocês vão ver que o cara está com orquite. É uma inflamação no testículo. Poderia ser testiculite, que é a mesma coisa. E nós temos outras patologias relacionadas ao não descimento correto, ou não a protusão do testículo no escroto, que pode ser criptos, ou escondido. E pode estar, por isso a gente chama de criptorquia, criptorquidia, e outra, agenesia, e outras situações de ele desceu, mas não está. Ectopias, por exemplo, ele não está no trajeto comum dele. E essas descidas foram assim. O que teria, a gente chama de etipatogenia. O que seria? A perviedade do conduto peritônio vaginal. Esse conduto é onde passou, que é lá do peritônio.
parietal posterior, lá no polo inferior do rim, até o saco escrotal. Esse trajeto de descida, ele pode ficar pérvio ou aberto. Então, a gente vai chamar a hérnia do nenenzinho, já nasce com as hérnias, entendeu? Porque parte do tubo digestivo desce pelo conduto que ficou aberto. Isso é etiopatogenia, chama teoria sacular. Uma segunda é a presença de lipoma a nível do anel inguinal interno. Quer dizer, lipoma é um projeto de gordura, da gordura pré-peritoneal, que evita o estrangulamento do esfíncter. Ou seja, mantém esse conduto fácil de ser. Essa é a hérnia, principalmente da criança mais jovem. Nós temos outra situação que difere da mulher. Por exemplo, as mulheres têm 4 vezes menos hérnias inguinais do que os homens, por causa da implantação de um músculo que chama oblíquo interno na parede lateral do reto do abdômen, então deixando esse trígono inguinal mais fraco. Na mulher a implantação é mais baixa. Tá? E nós temos a hérnia do vozinho, que é a degeneração da fibra colágena. Então essa torna essa região inguinal mais fraca, por degeneração, é a hérnia do vô. Normalmente ela é direta. Tá? Isso é etiopatogenia. Quer dizer, por quê? Agora, se o cara tem um lipoma a nível do anel inguinal interno e faz esforço, e faz exercício, ou seja, aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal, ele pode desenvolver uma hérnia. Então, quer dizer, eu não tive hérnia porque fiz exercício. Né? Eu tive hérnia porque eu tinha um problema no anel inguinal interno e o exercício aumentou a pressão intraabdominal, que favoreceu a protrusão do conteúdo até o anel inguinal e o saco herniário. As hérnias vão ter um fator genético, então? Não tem. É só de formação? De formação. Tá. Tem, por exemplo, a do vozinho, a gente tem que conseguir repor a fibra colágena, que é uma dos tratamentos medicamentosos. Né? Então, agora, quanto ao tratamento das hérnias, hérnia tem uma situação, o povo tem muito medo de hérnia, né? Principalmente umbilical, as hérnias epigástricas, as hérnias inguinais. Hérnias é o seguinte, a princípio não dói. O paciente chegou na sala com queixa de hérnia, primeira coisa, nós temos que saber se ela é redutível ou irredutível. Se ela for redutível, ela pode ser espontaneamente redutível. Aquele paciente que vai dizer, eu tuço, às vezes eu faço força, ela sai, mas agora olha, ela sumiu. Tem agora a hérnia que é redutível, porém com manobra manual, que a gente chama de manobra de táxi. Então, manobra manual é aquele paciente que ele arruma a hérnia. E ele sabe pôr ela para dentro. Tá? E nós temos as irredutíveis. A irredutível nós temos 2. A irredutível, porém, ela está encarcerada, ou seja, está em cárceres, ela está presa. Porém, não tem comprometimento vascular. O anel não estrangulou a ponto de prejudicar o conteúdo herniário. Isso não é uma urgência cirúrgica. A urgência cirúrgica é quando esse anel compromete a vascularização do conteúdo herniário. Aí a gente chama de hérnia estrangulada. Isso é uma emergência cirúrgica. Tá? Esse é bloco cirúrgico na hora, não tem nem que conversar. Então, eu acho que assim, de hérnias que a gente tem que saber assim, para a pessoa, para o leigo em si, tem a hérnia? Tenho. Quando que eu vou sair correndo para o pronto-socorro? Quando ela ficar presa? Não, quando ela estrangular. Quando ela tiver dor, clínica de dor. Entendeu? Porque ela presa não dói. Você viu um cara preso? Ai, que dor de ficar preso. Não tem isso, né? Então, a hérnia encarcerada está só em cárcere, está presa. Porém, a estrangulada correr para o serviço de pronto-socorro de emergência cirúrgica. Você falou que uma das causas da hérnia seria essa fragilidade da parede abdominal, né? Isso. Eu posso melhorar essa consistência da parede abdominal, por exemplo, Sim. com exercício físico? Isso, exercício físico. O desenvolvimento da musculatura abdominal, seja os oblíquos, seja o reto abdominal, esse do tanquinho e tal, isso é fundamental. Fundamental. Né? Às vezes a pessoa relaxa um pouco, tem as flacidez abdominal, aí você favorece
a princípios que a gente tem. Por exemplo, nós temos outras hérnias, né? Hérnia de Springel, hérnia de Richter, hérnia, tem várias outras hérnias. Uma dúvida importante também é a hérnia umbilical. Porque a hérnia umbilical é muito frequente, principalmente nas mulheres na gestação. No sexto, nono mês, tem a moça com aquela barriga grande com aquele umbigão estufado. E ele gera uma hérnia, que aquilo lá já não é. A etiopatogenia é a má formação, ou o mau fechamento do anel celomático, que é lá no cordão umbilical. Tá? E isso a gente já tem outras situações. Quando operar, quando não. A mãe enrola uma moeda com a faixinha no abdômen, para ver se fecha. Entendeu? Porque você sabe que o brasileiro tem resposta para tudo, né? Principalmente para medicina. Tudo eles sabem. Então, eu nunca vi alguém sair sem resposta. Pergunta pra tia pra você ver, o que eu faço com essa unha aqui? Bezendeira da esquina. É isso aqui. Não, sem resposta não sai. Entendeu? Isso é incrível. O povo brasileiro não é muito vinculado à ciência, não. Vem do jeito, vai voltar. De qualquer jeito, ele tem uma resposta para aquele problema lá, mas nós né? temos todo método, todas as medidas, mais de 3 centímetros. A gente sabe que a hérnia umbilical não vai fechar mesmo o resto da vida. Aí a gente aguarda até uma certa idade da criança para poder corrigir. Tem algumas dessas teorias populares que podem prejudicar? Por exemplo, colocar a moeda pode gerar algum prejuízo no lugar de ajudar? Não vai mudar nada. Entendeu? É o famoso placebo. A moeda devia pôr na testa da mãe só. A satisfação é para a mãe, não tem a ver. Nós não temos grandes problemas. Engraçado. Menos mal. E se a hérnia não for tratada, por exemplo, ela pode evoluir para algum outro problema? Ela pode evoluir para estrangulamento, né? Às vezes aumentando muito a pressão intraabdominal, aumenta o esforço naquela área que está sensível ou está traumatizada. Nós temos outro tipo de hérnia também que não foi falado aqui, que é muito frequente, que são as hérnias incisionais. Seria aquela, onde? operamos e evoluiu com a hérnia. A cicatrização da parede não foi boa. Né? Então, antigamente, há tempos atrás, a gente tinha... Hoje em dia, com a cirurgia videolaparoscópica, diminuiu muito, assim, sensivelmente. Né? A gente tem um índice de hérnia incisional muito menor do que na época que as laparotomias eram principalmente mediana e principalmente infraumbilical, para esterectomia, para cirurgia ginecológica ou até para cesarianas, que a sutura era com fio absorvível, tipo Catigu, que tem uma força têxtil, o Catigu simples tem uma força têxtil em torno de 21 dias, e essa aponeurose às vezes não fechava com esse tempo. Então, acontecia as hérnias. A gente atendia muitos casos de hérnia incisional. Diminuiu assustadoramente com a videocirurgia. Então, isso é uma mudança assim, bem radical. A gente tinha muitos casos, principalmente casos de cirurgia que evoluía com infecção da parede. Então, a infecção é um dos fatores bem importantes no retardo cicatricial da aponeurose, e com isso eu vou ter uma abertura aí que propicia a formação de hérnias. Existe algum tipo de tratamento sem ser o cirúrgico? Não. Só cirúrgico. O tratamento das hérnias, a gente tem as opções de operar ou não. Por exemplo, tem hérnias umbilicais que eu prefiro não operar. Tenho hérnias de anel largo e o vozinho, que eu não vou expor o paciente a um risco cirúrgico que talvez seja menos importante, mais importante que a hérnia em si. Então, mas as hérnias, a princípio, principalmente as inguinais, as incisionais, elas são cirúrgicas. Porém, eletivamente, não tem aquela urgência, né, sempre só no caso do estrangulamento. Entendi. E doutor, quais outros problemas, além das hérnias, assim, que o senhor tem visto ter surgido nas pessoas atualmente, nessa questão do aparelho intestinal, assim, do tubo digestivo do tubo digestivo em si? Ah, sim. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, então? Vamos falar um pouquinho de tubo digestivo, que eu acho que também é bem interessante, né? O tubo digestivo, ele passou por muitas mudanças evolutivas, muitas. Se a gente for pegar desde... a princípio, o estudo do tubo digestivo responde a uma teoria de formação corpórea que chama paquimeria. Pac quer dizer espesso, meria, segmentos. Então, teria uma proposta que você seria feito por 2 segmentos. Um ventral ou visceral e um dorsal
ou neural. Por exemplo, se eu pegar a parte do crânio, essa parte tele, a gente chama de parte telencefálica do crânio, tem a parte mesencefálica e a medula oblonga, ou medula antiga. Isso tudo faz um tubo dorsal, que é a parte neural. E o tubo ventral começa desde o crico faríngeo, né, na parte posterior da boca, e vai até o ânus, tá certo? Então, logo depois disso, esse trajeto tem em torno de 5 metros. Se a gente for pensar vocês como uma minhoca, lá uma oligoqueta, bem no processo evolutivo, tá? Uma minhoca nada mais é do que vocês há alguns bilhões de anos atrás na camada de evolutiva, tá certo? Se a gente for pensar vocês como minhocas, eu pegar você pela boca e pelo ânus e esticar, você vai dar em torno de 5 metros de comprimento de tubo digestivo. Quando você morre, ele aumenta, vai quase 7, porque perde o tônus da musculatura lisa. Então, para eu estudar vocês, eu tenho que entender vocês como foi projetado. Porque o tubo digestivo é a parte antiga do processo evolutivo de vocês. Por exemplo, o tubo digestivo da minhoca ainda está reto. O de vocês nós tivemos de fazer voltinhas, tivemos de fazer austrações, tivemos de fazer pregas, tivemos de fazer várias situações. Para quê? Para que eu tenha esses 5 metros de superfície de absorção. Porque nós passamos a gastar muita energia. E a fonte de energia é o tubo digestivo. Né? Então, tudo tem que sair de lá. É igual, assim, eu preciso de energia, eu preciso de muito lugar para pôr placa de solar. Sacou? Então, eu preciso de muita energia, eu preciso pôr muita superfície de absorção de nutrientes. Né? Então, por isso que foi bolado isso. Agora, como vocês mudaram a alimentação durante o processo evolutivo, e o tubo digestivo não dava para ser minhoca mais. Pensa vocês em pé com 5 metros. Vocês iam ficar horrível, né? Então nós fizemos, aconteceu muitas variações na parte digestiva. Alguns órgãos ganharam função, outros perderam função, porque vocês eram assim, quase já tem um consenso que a princípio vocês eram só herbívoros e passaram a ser onívoros hoje. Então, uma das maiores modificações foi na câmara gástrica, que teve que se adaptar a uma situação de digerir carnes. Né? Então, ela teve que abaixar muito o pH. Então, por isso, esse tubo digestivo todo teve que se adaptar a essa situação. Então, se a gente for entender isso, por exemplo, nós temos na boca e nos 2 terços proximais do esôfago, um epitélio de revestimento que chama pavimentoso estratificado não queratinizado, que a gente chama de mucosa. É isso aqui da boca de vocês. E ele é preparado para uma solução alcalina, no caso, a saliva. Entendeu? Esse epitélio, ele suporta um pH alcalino, neutro. Tudo bem? Em torno de 7. Porém, a hora que ele passar de um esfíncter, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, o pH cai para 3, normalmente. Então, para que essa câmara trabalhe com essa. Então, esse epitélio muda para esse epitélio cilíndrico glandular, que é um epitélio que já está preparado, com muco de reposição para recompor as paredes gástricas, a câmara gástrica, para suportar esse pH, e que logo depois que passar do piloro, ele vai ser associado à bile, que é básica, e o suco pancreático para reneutralizar esse pH. Porém, se você tem algum problema ou alguma situação que essa câmara gástrica não fique protegida, ou seja, não fique limitada esse volume de ácido dentro dela, se ela sai, esse ácido reflui dessa câmara e cai nesse epitélio que não está preparado para isso, onde a gente chama da doença do refluxo gastroesofágico. Esse povo fala esôfago, por que chama esôfago? Escreve oesofagos. Fagos de comida, né, de comer, e oesos de condução. Então ele é um tubo digestivo, um parte de tubo muscular que só serve para conduzir o alimento da boca pós ter sido pré-mastigado. A digestão começa na boca, né? A digestão, eu falo assim, a digestão
secretiva, digestão enzimática, porque nós temos uma parte encefálica, né, da digestão, do apetite, da visão, da salivação. Do desejo, coisa, né? Desejo, isso, a fome em si, né? E essa outra situação da saciedade. Então, esse problema, nós temos um esfíncter lá embaixo. O organismo nosso foi todo segmentado para se adaptar a essa situação. Por exemplo, nós começamos com o esfíncter, o pucrículo faríngeo, que é um esfíncter logo atrás da glote. Ele faz o quê? Esse é o esfíncter mais estreito que nós temos no tubo digestivo. Ou seja, tudo que passar por ele sai lá embaixo. Entendeu? Passou por ele, não tem como voltar. Não tem mais. Por isso que o povo fica muito preocupado. Ah, não sei o que, o menininho engoliu uma moeda. Calma. Se a moeda está no estômago, ela vai passar nos outros. Entendeu? A gente chama o famoso cofrinho. Então, o menino tá cagando dinheiro, aí tá acabou. Aí pronto. Essa merda deu lucro. Mas daí... Então, esses esfíncteres... Então, o crico faríngeo está aqui. Logo abaixo nós temos o esfíncter esofágico inferior. Ele tem uma necessidade de coincidir com o pinçamento diafragmático, onde tem 2/3 esofágico distal e 2/3 proximal. Esse pinçamento, quando ele é correto, a gente, quando o endoscopista passa o endoscópio, a gente vai ver nitidamente uma linha de transição entre esses dois epitélios que eu te falei. O da mucosa, o pavimentoso estratificado não queratinizado, do glânulo cilíndrico glandular, que é dentro do estômago. Ele vai ver essa diferença de pH, então, dentro do... Aquele esfíncter tem que ser perfeito, porque um suporta ácido, o outro não. Então, esse pensamento diafragmático e o esfíncter esofágico inferior, eles têm que coincidir um com o outro, porque é logo na divisão entre o tórax e o abdômen. Quando isso não acontece, ou seja, quando essa parte gástrica fica protunde ou evolui hernia para dentro do esôfago e o pensamento acontece fora do esfíncter, a gente chama hérnia do hiato entrada, né? Hiato esofágico. Então, a hérnia de hiato, todo mundo já deve ter falado, que era uma situação assim que a gente julgava que era o fator maior da esofagia de refluxo. Hoje já tem pesquisas, né, que está bem adiantada, tem inclusive pela Unicamp agora, parece que vai ter uma extrapolação agora já na Europa e tal, que é quando a atuação de eletrólitos a nível de tônus do esfíncter. Né? Para exame diagnóstico, a gente pode fazer a pH-metria do esôfago, a barometria desse esfíncter, que é a mensuração desse pH dentro do esôfago, e a pressão desse esfíncter esofágico, e a endoscopia em si, com um endoscopista experiente, vai ver a modificação no epitélio, sim, que nos traduz se tem a posição, né, nós temos em torno assim, de 40 centímetros da arcada dentária anterior até essa linha, que se chama linha de Zenker, que é a linha de transição dos epitélios, que é importantíssimo para a gente definir se ele tem hérnia de hiato ou se não tem hérnia de hiato. Se tem hérnia de hiato, fazer a pH-metria para a gente ver se esse refluxo está acontecendo em grande escala. Porque com a evolução da pirose persistente, da azia, né, que o povo fala, a azia por causa do ácido, e piros, né, por causa de fogo. Então, a pirose é persistente, pode acontecer uma patologia que a gente teme, né, que é a metaplasia gastroesofágica. Quer dizer, o próprio organismo começa a instalar a célula que é do estômago no terminal do esôfago, que é chamado como esôfago de Barré, ou Barrett, entendeu? Isso é uma patologia pré-neoplásica, tá? Então, e é uma situação mais preocupante para a gente. Mas eu posso ter o refluxo sem ter a hérnia? Ele é só um dos sintomas dessa hérnia? Então, o refluxo, a gente sabe que o refluxo, ele depende da pressão intraabdominal. É igual que se tivesse uma bola, se a pressão dela está muito grande, ela vai forçar para escapar para algum lugar. Nós temos um outro problema, que é a motilidade de todo o tubo digestivo. Como que a pressão dentro do estômago pode diminuir? Se o piloro, que é o próximo portão,
para passagem para o delgado, ele estiver tranquilo. Se eu tiver uma estenose hipertrófica do piloro, que é uma doença, às vezes nós temos isso em criança congênita, que é uma estenose hipertrófica, acontece com a hipertrofia do músculo pilórico, que é o segundo portão. Lembra do cricofaringe? Nós estamos no pilórico, que é o segundo. Se o esvaziamento gástrico está difícil, a pressão dentro do estômago fica grande e ele vai querer sair. Vai crescer. O contrário, nós temos uma hipertonia do esfíncter esofágico inferior. Aí assim, ele não consegue relaxar. Aí a pessoa não consegue arrotar. A gente tem a situação que chama síndrome do hipertimpanismo gástrico. A pessoa fica batendo pum, pum, pum na barriga, já viu? No estômago. Parece que você comeu um boi e não consegue arrotar. É uma sensação tão ruim quanto a pirose. Então, a coordenação desse enche, esvazia, relaxa e contrai dos esfíncteres é fundamental para esse processo de refluxo. Tá? Se coincide ou não, é isso que está em pesquisa agora. Quais eletrólitos, quais situações. A gente já sabe, já conhece. Por exemplo, tem a enterogastrona, tem a colicistoquinina, que são hormônios que relacionados, inclusive com a secreção de bile e a liberação do piloro. O trabalho de motilidade. Hoje nós temos drogas procinéticas, né, que vários aí que atuam, melhorando essa dinâmica de peristalse do tubo digestivo. À medida que isso acontece harmonicamente, a gente não tem refluxo. O refluxo ele pode ser só por uma causa externa ou ele pode ser emocional também? Então, a atuação, como a gente está nessas pesquisas, a gente tem notado isso, o poder do lado emocional no tubo digestivo é fantástico. Você já notou, por exemplo, a pessoa vai para a praia, fica lá 10 dias e não faz cocô. A barriga sabe que está na praia? Como é que é isso? Você entendeu? Tá vendo a influência fortíssima dessa situação? Tem pessoas que só conseguem ir no banheiro em casa. Isso. E você já viu a situação de que aquela moça, principalmente, nós temos até uns biótipos de patologias relacionadas. Por exemplo, o magrelo altão é o cara da queimação no estômago e da azia e do pirose. A baixinha, obesa, cinquentona, é a da pedra na vesícula. Entendeu? O baixinho careca é do infarto. E gordinho. Então, tem algumas patologias que são referentes até ao biótipo. Agora, essa situação, a gente viu que os quadros de pirose, de azia, de má digestão, de situação, teve uma piora importante nessa pandemia. Não é? Nós vimos assim, juntamente com a situação, até que o colega teve aqui comentando com vocês sobre ansiedade e depressão. Já tem gente que, se não conseguir associar um ansiolítico, fica difícil tratar as doenças gástricas. Outra situação que a gente não pode esquecer é o álcool e tabaco, fumo. A gente não consegue tratar o fumante de gastrite. Ele não sara. Porque o fumo, ele tem propriedades químicas que ativam a produção e outra, ele tem uma coisa que chama aerofagia. A hora que ele fuma, ele engole fumaça e vai também para o estômago. E esse estômago distende. E ele pensa o quê? Está cheio de quê? De alimento? Então vou ter que mandar as para digestão. Então, essa situação a gente não consegue. E a nicotina tem ação sobre os esfíncteres. Já viu o neguinho que vai no banheiro, tem que acender um Hollywood, um tal, para relaxar, aquela coisa? Então a gente sabe que o cigarro tem propriedades que atuam ativamente nesses esfíncteres, nesses portais que eu expliquei, que pode levar a refluxo. Nossa, mas assim, então álcool e cigarro, refrigerante também tem? Refrigerante por causa do gás. Acontece essa situação dentro do estômago, distende e pode acontecer esse efeito reflexo, né? Distendeu a parede e ele julga que está cheio. E doutor, teve muito na moda, uns tempos para trás aí, acho que agora saiu um pouco, a questão do jejum intermitente, né? Que é aquele período que você fica sem comer. Isso tem alguma relação também com o refluxo? Eu posso usar o jejum intermitente como uma questão para o refluxo, deixar esse aparelho o estômago um pouco mais vazio? Tem alguma relação ou a medicina ainda não chegou a estudar isso? Sim. Hoje em dia o mundo pesquisa sobre e principalmente jejum intermitente, métodos de emagrecimento. Todo mundo quer emagrecer, ninguém quer ser gordo. Entendeu?
E nessa situação, os tratamentos clínicos, coisas que a medicina já sabe. Por exemplo, observando na natureza, o que o urso faz no verão? Come, ganha até 200 quilos. Porque ele sabe que vai ficar 6 meses sem comer nada. Então, depois dos 6 meses, a hora que solta o urso, o que ele faz? Ele repõe esse peso dele, em quase um mês ele ganha quase 100 quilos. Nossa. Você entendeu isso? Então, isso a natureza já explicou isso, mas é um método de sobrevivência. Então, nós temos uma memória de peso ideal, que gira em torno de 6 meses. Então, se você fez um regime intermitente, se você pôs balão gasto, se você pôs trocentos métodos hoje de emagrecimento, se você fez crossfit, se você fez não sei o quê, se você fez dieta da lua, tinha dieta de não sei o quê. Todo dia que tiver lua, você come. Então já tem trocentas, e às vezes normalmente modismo. O que a gente sabe é que o cérebro de vocês vai tentar, por defesa, manter o seu corpo, o seu peso maior nos últimos 6 meses. Então, por exemplo, se você fez um regime 3 meses, com 15 dias você repõe o peso. Meu Deus. Porque ele vai absorver tudo e guardar. Né? Então, essa situação é meio assim, princípio de sobrevivência, como o urso. Ele vai ter que repor o peso dele. A gente é só um urso sem pelo, então. Só um urso e, às vezes, no lugar mais quentinho. Mas ela tem essa questão do jejum. Eu posso utilizar o jejum para redução do refluxo? Então, quem tem esse problema gástrico, às vezes, o que a gente não deixa é as medidas que a gente trata o refluxo de maneira não medicamentosa e as medicamentosas. As não medicamentosas. Controle de dieta. Primeiro, o estômago não pode ficar totalmente vazio direto. Outra, a gente evita líquidos associados à dieta à noite. Que um grande problema do refluxo é postura. Porque vocês não foi feito para ficar em pé. Entendeu? O projeto de vocês foi deitado. Entendeu? Então, o projeto de vocês, a hora que bolamos as modificações que tiveram nesse projeto de esfíncter, quando você deita, eles já teve adaptações que colocou vocês para não ficar deitado, para ficar em pé. Por quê? Quando você está em pé, esse esfíncter esofágico superior, ele trabalha menos. Entendeu? A hora que você deita, ele trabalha mais. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente orienta levantar a cabeceira da cama. A medida são 2 tijolos, assim, em média, de cada pé, para você dormir meio, semi-deitado. Seria, entendeu? Para que esse refluxo, esse líquido que está no estômago, não tenha tendência a subir. Entendeu? Então, essa é uma medida que os não medicamentosos. Então, nada de líquido, até antes de deitar, a gente fala até 7 a 8 horas da noite, para quem tem hábito, às 10, umas 2 horas antes, nada de líquido, né? O cigarro, de jeito nenhum, né? Refrigerante, nada disso. O álcool também é outro fator, principalmente cerveja, que tem um volume grande. E a gente sabe que o álcool também é extremamente irritante da parede gástrica. Então, e agora a gente tem os outros métodos. Nós temos medicamentosos, né? Que hoje nós começamos com os... já tinha os chá caseiros, depois passamos para os antiácidos, os bicarbonato da vida, depois começamos a trabalhar com os bloqueadores H2, a cimetidina, ranitidina, famotidina, depois veio os bloqueadores de canal de prótons, que é os omeprazol, pantoprazol, que já tem todiol, mas esses atuam os primeiros antiácidos na neutralização do ácido já produzido. Os demais, evitar receptor que estimularia a fabricação. E o bloqueador evita o bloqueio do ácido. Então, porém, tem um último recurso, que é a cirurgia de controle, a piloroplastia, ou seja, a cirurgia da hérnia de hiato, correção da hérnia, cirurgicamente. Antigamente, a gente fazia por método aberto, por laparotomia. Mediana vinha até abaixo do umbigo. Uma cirurgia invasiva, grande, complexa, para refazer esse
esfíncter esofágico inferior, fechando os 2 pilares diafragmáticos junto, para coincidir, aquele esquema que nós comentamos mais cedo. Da descida e subida. Hoje, com a videolaparoscopia, essa cirurgia se tornou bem mais factível, seria, assim, bem mais, não simples, mas menos complexa ou menos traumática, menos invasiva, né? Menos invasiva do que com a laparotomia. E tem uma evolução muito grande do tratamento, né? Hoje já não é, igual você falou, já não é mais tudo cirúrgico, invasivo, ter que abrir a pessoa de baixo em cima. A tendência do tratamento não invasivo é sempre superar o invasivo. A gente se der para tratar clinicamente, daqui uns dias eu perco o emprego desse jeito, se continuar assim. Nada é para operar mais. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. Então, se a gente tem um ciclo de emagrecimento, de estoque e voltar para o peso ideal, a melhor medida para a gente pro emagrecimento vai ser mudança de hábito. Porque se você ficar um longo período naquele o seu cérebro hábito, vai gravar o peso ideal dos últimos 6 meses, aproximadamente. Então, a gente não pode perder a dieta em 6 meses. Jesus, eu perco em uma semana. Não, tá fudido. Ainda mais que esses quitutes da padaria do Turco aqui hoje que chegou pra nós. Tá eu tô aqui toda hora mastigando aqui. E aí eu vou estragar minha dieta tudo mesmo. Não tem base, não. Mas E, doutor, vamos falar um pouquinho assim da sua experiência lá de clínica. Qual foi um dos casos assim, complexos que o senhor já pegou? Conta um pouquinho desses casos assim, de cirurgia que o senhor teve, assim, que o senhor chegou planejando e falou, é uma hernia fácil. Quando você chegou lá, falou, puta que eu pariu, o que eu faço aqui? Eu tive um caso agora, esse pouco tempo, numa cidade vizinha, uma hérnia umbilical estrangulada num vozinho. Só que já tinha ele, como ele era acamado, então demoraram muito a levar. Então já tinha necrose do conteúdo abdominal. Nossa. Aí foi transferido para cá, foi operado e ele não suportou. Veio a óbito por uma patologia assim, que hoje julga-se ser simples. Uma hérnia umbilical, só que estrangulou. Lembra que eu falei que era uma emergência cirúrgica? Então, tem hora de protelar, tem hora de correr atrás. Então, agora em 30 anos de cirurgia, tem muitos casos, muitos. Nossa Senhora. O senhor chegou até a operar o menino do Fernando, né, lá do Bar de Repente? Sim, o garoto, ele nasceu com uma coisa que chama atresia de esôfago. Então, a traqueia era ligada, o esôfago era ligado na traqueia. Então, se ele mamasse uma vez, ele falecia. Então, isso foi o pediatra da sala de parto, que era um cara fantástico, que eu acho, nossa, que passou a sondinha primeiro, viu que não evoluiu, e ele já tinha situações, por exemplo, normalmente no cordão umbilical a gente tem 2 artérias e uma veia. E ele tinha o contrário, só tinha uma veia e uma artéria. Isso é um sinal clínico de processo de malformação. Então, essa cirurgia é complexa, a gente tem que fazer toracotomia, abrir até o esôfago, parte de cervical, desconectar o esôfago da traqueia, fechar a traqueia e ligar o esôfago na parte distal do esôfago. E isso evolui normalmente com estenose, ele tem que fazer dilatação endoscópica há muito tempo, e passou por um bom perrengue esse garoto. Mas já tinha algum exame durante a gestação que indicava isso? Sim, a ultrassonografia. Ah, tá. Que também, assim, mérito do ultrassonografista, que era experiente na época. Acho que sim. Aquele garoto deu sorte em muitas... Estava nas mãos corretas. Estava no lugar certo, na hora certa, com a turma certa. A equipe brilhou. Nossa, o caso que poderia ser publicado aí, né, em revista internacional. Vocês tiveram que reconstruir o moleque inteiro. Quase toda a parte de cima, a parte cervical. E é uma parte complexa. Nossa, é assim, porque é muito delicada, né? A gente vai trabalhar assim. Ainda mais um recém-nascido. Isso, fazer. E essa doença que ele teve, é normal de ter ou é uma coisa rara? Não, é raro. É raro, né? É raro. E tinha um professor meu, Vilela, lá de Juiz de Fora, que eu achava ele um cara inteligentíssimo. E ele falava pra gente o seguinte, ele tinha uma frase clássica, né, que parava tudo e falava, garotos, o mais frequente é aquilo que acontece mais. O que ele queria dizer para nós com isso, gente? O médico que pensa só em raridade erra muito. Entendeu? Porque isso aí são situações, por exemplo, aqui eu acho que teve um caso, nesses 30 anos que eu estou por aqui.
Então, a gente tem que saber que existe. Mas o mais frequente não é isso, né? A gente tem que estar muito preparado para o cotidiano, para a rotina médica. Que isso os problemas de vesícula, de via biliar e as neoplasias e outras. Ô, doutor, na medicina é normal desde a residência você perder pacientes, mas teve algum caso que você não esperava e que te chocou? Então, teve um cara que ficou muito famoso. Ele nasceu no século II a.C. Ele falava que não podia deixar o sol se pôr sem drenar um abscesso. E que todo abscesso drenado é um abscesso curado. É um tal de Hipócrates. Ele foi o pai da medicina e tal. E ele falava que queria que todos os pacientes dele morressem com saúde. A medicina nunca foi contra morte. Não é o objetivo da medicina. Né? A gente quer que os pacientes morram com saúde, sem sofrimento e com uma longevidade que é maior que a gente, né? E se a gente for brigar com a morte, a gente vai frustrar na profissão. Porque eu acho que todos os meus pacientes vão morrer. Com certeza. Então, é a vida, né? Assim, mas o senhor chegou também a comentar durante a nossa conversa aqui sobre a questão da gastrite, né? O que tem levado a gastrite nas pessoas? Quais são os maiores casos assim, de gastrite que está acontecendo hoje atualmente? Pleonasmo vicioso. Não, então, os problemas gástricos, a gastrite em si, que é a mais conhecida e mais frequente, todo mundo, os bicarbonatos da vida, Sonrisal, o Eno, esses outros medicamentos aí, que tudo, magnésio, não sei o quê, tudo que são solução básica para tentar neutralizar o ácido. A gente sabe que não tem úlcera nem gastrite sem ácido. Né? Então, a gastrite nada mais é do que um desequilíbrio da parede que teria que ser preparada para aguentar esse pH, com a reposição de muco que reveste o epitélio e tal, nessa reposição. Tem só que, lembra que nós falamos do fator psicológico no tubo digestivo? Então, já viu aquela menina na véspera da prova não aguenta de dor no estômago? Então, o fator emocional tem um peso muito grande, eu acho, e que é o mais complexo de ser tratado. A gente dá um conselho para a pessoa não ficar ansiosa, não ficar nervosa, isso não funciona, entendeu? É uma situação assim, eu preciso conversar mais com um colega psiquiatra lá para eu entender mais sobre isso, porque eu aviso pro meu paciente não ficar nervoso e eles ficam. Aí que ele fica nervoso. Aí que eles ficam nervosos, meu. E aí gera toda essa questão desse desgaste, né? Que pode evoluir para uma úlcera. Isso, essa é o problema. Então, o que pode complicar nas gastrites, aquilo que nós falamos do refluxo e a metaplasia, outros são as úlceras pépticas, que a gente sabe, hoje até foi descoberto, há já bem tempo, já descobrimos o H. pylori, né, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que mora nas vilosidades, que predisporia à formação de úlceras e até a gastrite, mas a gente sabe que hoje ele é uma bactéria bem sensível aos antibióticos tradicionais, e uma vez tratado, acabou. Ela é assim, o estômago não é um lugar bom para a bactéria viver. É um tratamento chatinho, né, longo, mas... Então, mas o estômago não é um lugar legal de viver. Quer ver outro lugar péssimo para se viver? É pâncreas. Eu não tenho bactérias do pâncreas, não consegue viver lá. Então, a princípio, o Helicobacter pylori foi um achado aí que resolveu. A gente tem uma característica das úlceras, que nós temos duas paredes, uma parede posterior do estômago e uma anterior. As úlceras normalmente acontecem justa pilórica, lá na saída, quase na saída do estômago, na transição duodeno gástrico. As úlceras de parede posterior, a clínica mais importante dela é sangramento, por causa que a vascularização que é cedida pelo fígado, aliás, o fígado ajudou o estômago, o pâncreas ajudou, o baço ajudou o estômago na vascularização, porque ele teve que roubar sangue desses dois órgãos por causa da atividade que ele passou a ter no processo evolutivo, é muito maior do que os dois demais. Então, deram muita função para o estômago.
Por isso ele dá um defeitinho de vez em quando. Então as úlceras de parede posterior tendem a sangrar mais. E as úlceras da parede anterior tendem a perfurar mais. Já ouviu falar da úlcera péptica perfurada, que é uma urgência cirúrgica, né, tal. Hoje em dia tem diminuído com esse tratamento atual, tal, o tratamento clínico, tá aí eu perdendo o emprego de novo. Aí, o tratamento clínico tem sido bem eficaz na condução das gastrites, né? Mas ainda judia de muita gente, a incidência é altíssima. Esse sangramento, ele é perceptível de alguma forma? Ele sai nas fezes ou Isso, um vômito? a princípio, se o sangramento é pequeno, por exemplo, não lesou uma gastroduodenal, que é uma artéria maior posterior. Se for, ele vai ter hematêmese, sangue vermelho rutilante, ele vai vomitar sangue, né? Se é um sangramento discreto da úlcera, você vai constatar lá na pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, porque ele passa de um processo digestivo, né? Ele vai sair, passar todo e vai chegar digerido nas fezes. Então, essa é uma das opções. Pesquisa de sangue oculto nas fezes, a gente começa a investigação. E hoje em dia, a endoscopia é um exame. Antigamente, quando começou a endoscopia, era um endoscópio rígido, era um canudo de ferro. Hoje, os endoscópios são maleáveis, tem sedação, tem analgesia. O paciente vai lá, faz endoscopia, volta e nem sabe se já fez ou não. Volta zen. Com os midazolam da vida, nem sabe o que fez. E até a gente indica, né, pelo menos para quem tem patologias relacionadas, fazer. Tem casos que suspeita de NEL, no caso do esôfago de Barre, de 6 em 6 meses até, e os demais com problema gástrico de ano em ano, para a gente ver se está tudo bem. Né? Entendi. E essa úlcera, ela pode evoluir para um câncer na parede estomacal? Então, a úlcera, ela pode já ser uma úlcera neoplásica. Ela não era uma úlcera péptica comum. Ela já pode ter sido. Por isso que ela tem que ser biopsiada, né? Nos 5 ângulos, tal, para quando é feito o diagnóstico de úlcera, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial do adenocarcinoma gástrico, que é uma patologia, uma das neoplasias muito frequente do tubo digestivo. A biópsia pode ser feita com a endoscopia mesmo? Na própria endoscopia, já faz a biópsia, faz tudo. Normalmente as endoscopias hoje a gente já faz biópsia em tudo, em quase todas as situações. E voltando para o assunto do refluxo ali também, você falou que às vezes esse aparelho aqui do esôfago não está preparado para receber esse ácido. Né? O epitélio dele não foi feito para ácido. Então, se eu tiver um refluxo muito grande, eu vou estragar vai esse queimar aparelho. uma queimadura química. E aí geraria uma úlcera ali também. E faz uma esofagite, uma inflamação. Né? O sufixo ite quer dizer inflamação. Então, uma gastrite é uma inflamação do estômago, uma esofagite é igual nós temos a colecistite, que é a inflamação da parede da vesícula biliar. Pancreatite do pâncreas. E aí vai o sufixo ite no tubo digestivo, aí a gente tendo essa repercussão toda. Entendi. O senhor também é especializado em questões hepáticas, né, do fígado, né? Qual que é a maior doença que você está vendo que tem atingido assim, as questões no fígado mesmo? O que os cachaceiros querem saber é só sobre a cirrose hepática. E a gente sabe que fala, nossa, acho que meu exame deu uma gordura no fígado, estou com uma gordura no fígado, que seria a esteatose hepática. Né? Então, mas como o fígado é uma viagem. Pra você ter ideia, ele já foi descoberto quase 5.000 funções do fígado em si. Né? Então a complexidade é gigantesca. Mas o que chama a atenção do fígado, que o povo fala, que ele é um órgão que regenera. Que não é bem isso, né? A gente sabe que regeneração é num processo evolutivo muito mais atrasado que o nosso. O ser humano não faz regeneração. O rabinho da lagartixa, do calango, aquela coisa, lagartixa de parede, aquilo é regeneração. Você tira o rabinho, nasce outro igualzinho. Outro rabinho. O fígado, não. Se você perder um segmento, por exemplo, se eu fizer uma hepatectomia, por exemplo, a tese de doutorado meu era estudo, né, do fígado pós-hepatectomia a 70%. Nós tirava 70% do fígado e os 30% refazia o peso hepático. Ou seja, aquele pedaço que ficou, ele cresce a tamanho do que saiu, o mesmo peso.
mas não faz outro lobo direito, por exemplo, se eu tirar. Entendeu? E esses 30% que sobrou, ele vai fazer... Ele cresce e vai fazer a função do outro. Faz para manter a função hepática normal. Entendeu? Isso. Então, o fígado, ele ficou famoso, né, por causa de um deus grego, né, o Prometeu. Não sei se você sabia. Prometeu foi um cara que, na Terra, antigamente, faz uns tempinhos atrás aí, só tinha planta e animal. Aí esse Prometeu, que era metida a besta, que resolveu fazer um homem de barro. E foi no Olimpo e roubou o fogo de Zeus para dar vida a esse homem, que é vocês. Na mitologia grega, gente, isso aí foi eu que inventei isso, não. Mas daí, e com Atenas, né, também apoiou e deu a sabedoria, a capacidade de raciocínio, o poder cognitivo, o que todos nós aqui deveríamos ter, né? Então, essa coisa toda, só que Zeus não achou graça nenhuma nisso. E acorrentou, esse Prometeu, numa região da Grécia, no Cáucaso, e todo dia uma águia comia o fígado dele, e à noite ele regenerava, entre aspas, para que ele sofresse no outro dia também. Então, essa história, essa mitologia ficou famosa por causa da regeneração hepática. A pesquisa minha em fígado era respiração mitocondrial de hepatócito pós-hepatectomia 70%. O que a gente queria saber? O start. Por que o fígado sabe que tem que crescer? E o stop. Por que ele sabe que tem que parar de crescer? O que regia essas duas situações? Entendeu? Porque senão eu podia induzir o seu fígado, por exemplo. Seu fígado está com a cirrose importante. Eu posso induzi-lo a aumentar a função hepática com métodos que a gente... Para isso, eu notava o quanto de oxigênio a mitocôndria gastava em tantos gramas do normal e do que estaria em processo regenerativo. E isso era muito interessante, que a gente via que aumentava muito o metabolismo para que ele se regenerasse, entre aspas. Então, isso eu achei assim, é um trabalho lá da USP, de Ribeirão Preto, com o professor da linha de pesquisa, professor Orlando de Castro e Silva. Então, eu fiquei lá 6 anos, né, só mexendo com fígado. E era muito interessante, muito interessante. E agora fiquei um pouco na equipe de transplante hepático lá da USP também. Então, dali surgiu a situação do transplante. Quanto que eu precisava transplantar de um fígado? Um fígado dá para transplantar para uma pessoa só, ou posso septá-lo e dividir servindo a mais pessoas? Pode pegar só. Imagina, você pega 10% do fígado e vai transplantando um pra cada um, tchau, ué. Não é bem assim. Já tava pensando você aqui, tá simplificando muita pesquisa. Eu acabei de resumir 6 anos de pesquisa em meia hora de conversa, falando assim, não, dá 10% pra cada um e virou garçom, é gorjeta. Passa bandeja. Fica, tem gorjeta também. Mas, cara, mas aí o trabalho foi conclusivo? Chegou alguma resposta? Claro, agora eu tô interessado nisso. Não, essa linha de pesquisa continua, né? Isso aí tem convênios com Marseille, né, na França. Então, isso aí eu estava até tenho que voltar a fazer o pós-doctor lá, mas por motivos gerais, parece que vai ficar por aqui mesmo. E também nem idade para isso, mas tem mais. Mas aí foi muito interessante. Aí agora já faz um tempo já que eu terminei. Mas assim, eu achei muito desbravador você saber coisas sobre um órgão tão escondido, né? Tem ninguém. O povo tem um pânico de fígado. Nossa Senhora. Todo cirurgião falou que tomou um tiro, tomou no fígado. Ai, meu Deus do céu. E outra, ele tá em cima de estruturas nobres, né? Da cava, da porta, da aorta abdominal. Então, os procedimentos cirúrgicos ali são bem complexos. E outra, tem a situação da via biliar. Porque, por exemplo, uma das patologias mais frequentes que vocês venham ver, principalmente que eu falei com vocês, na mulher cinquentona e obesa, mais de 50% tem pedra na vesícula. Se eu sair fazendo ultrassom, ator de direita aí. Então, os cálculos biliares é patologia, assim, que é um anexo do fígado,
que é uma patologia do cotidiano. Aqui, uma das cirurgias que mais se faz nos hospitais aqui de Alfenas é a colestectomia, a retirada da vesícula biliar. Hoje, por videolaparoscopia, né, que é muito mais simples, muito mais fácil. Então, até colocamos critérios. Quem que vai ser operado? Porque se eu fosse operar, por exemplo, se eu pegar na população do Brasil todo, vai ter mais de 20% das pessoas têm pedra na vesícula. 20% de 220 milhões, dá quanto isso? 44 milhões. É. Como é que eu vou operar esse povo tudo? Então aí tivemos de normatizar. Quem que vai ser operado? Primeiro, os sintomáticos. Pessoa que tem sintoma. Não pode chegar na cozinha, estiver fritando um peixe, já sai vomitando. Porque a fase encefálica da digestão já ativa tudo, o mecanismo, inclusive a via biliar. Então, então os sintomáticos está indicado a cirurgia. Os pacientes muito jovens. Por exemplo, eu fiz ultrassom de uma menina que tem 15 anos e ela tem pedra na vesícula. A gente sabe, estatisticamente, que 1% das pacientes que têm pedra na vesícula passam a ser sintomática durante a vida, por ano. Por exemplo, se ela tem 15 anos, ela tem perspectiva de viver até 90, então ela tem 75% de chance de vir a ser sintomática no futuro. Então, tem indicação. Tem outra que chama vesícula em porcelana, é onde o cálcio reveste a parede da vesícula biliar e o risco do tumor, do câncer de vesícula biliar é grande. Então, opera-se. Nos cálculos, os microcálculos, que veio no caso de icterícia, de pancreatite biliar, que é a causa mais frequente, né, das pancreatites. Então, tem alguns critérios que a gente já indica a cirurgia eletivamente. E nos processos inflamatórios, as colicistite aguda, tem escola que preconiza o uso de antibiótico nos 3 primeiros dias, a gente opta pela cirurgia. Passou de 3 dias, a gente opta pelo tratamento clínico primeiro, para reduzir o processo inflamatório e operar eletivamente. Paciente diabético, cirurgia de urgência, porque o risco da complicação é grande. Então, os procedimentos da via biliar têm que estar na pauta aí, porque a frequência é muito grande. E o que leva a ter pedra na vesícula? Assim? Então, nós temos 2 tipos de cálculos. Aliás, 3. Nós temos o misto, só que temos de cálcio e os de sais biliares. Bom, primeiro vamos entender. Para que serve a vesícula biliar? A bile, lembra? O fel, que todo mundo conhece? Bom, todo mundo fala que é para armazenar bile. Não é. Porque você produz em torno de 600 a 800 ml de bile por dia. E a vesícula biliar tem uma capacidade de armazenamento de 60 ml. Então, como é que você vai? Então, a grande função dela é concentrar a bile. Então, ela vai tirar a água dessa produção para que ela fique mais concentrada, para que ela tenha uma função digestiva mais eficiente. A bile é para ajudar na digestão. Então. E neutralizar também aquele ácido que vai sair do estômago ali pertinho, lembra? Entendi. E ela faz essa função junto com o suco pancreático, logo ali no duodeno. Então, essa condição da vesícula... mas aí se tirar a vesícula? O organismo passa por um processo adaptativo. Nos primeiros dias, o paciente pode ter diarreia, porque essa produção vai sair direto na papila de Vater, pelo colédoco. Então, essa fluidez dessa bile mais aquosa pode dar uma disfunção digestiva, porém, isso é adaptável com o tempo. O organismo tem essa capacidade de se adaptar. Né? Então, ela é um órgão dispensável, assim. Entre aspas, né? Entre aspas. Jogando bem aspas, assim. Porque ela é um órgão que dá muito problema. Ela é igual o apêndice, né? É igual o apêndice. O apêndice secal é outra situação. O apêndice secal, ele era um órgão que tinha uma função muito importante na época que vocês eram vegetarianos. E ele passou por um processo que quando o alimento chega nele, ele já passou a válvula iliocecal, que é o outro esfíncter, já estamos lá perto do seco, perto do intestino grosso, transição do delgado para o grosso. A hora que chega lá, já está quase todo, ele fica só com quase furção, aquela região, para reabsorver água e eletrólitos. Porque quase tudo acontece no ilho terminal. Então o apêndice passou a ser disfuncionalizado. Só que ele
guarda uma parte linfóide muito importante na parede, parte de defesa periférica, na criança principalmente. Por isso que a idade do apendicite a gente chama de idade escolar, de 7 aos 14 anos é a maior incidência. Porque é a época que moleque magrinho tá cheio de caroço no pescoço, cheio de piolho na cabeça e caroço no pescoço. Aquela chama íngua, que o povo chama. Então, aqueles são folículos linfóides, nodular. Lá na parede do apêndice, ele é quase todo feito disso. Então, se tem algum processo irritante da luz do seco ou da luz do apêndice, como a luz dele é fininha, se ele edemaciar ou fizer tipo uma íngua, ele fecha a luz. Quando ele fecha a luz do órgão, como que dentro estava cheio de bactéria, que faz parte do intestino grosso, da flora bacteriana, essas bactérias começam a replicar e levam a um processo supurativo, que a gente chama de apendicite. E quais são os principais sintomas? Só dor? Dor. E dor pra caralho. Eu falo que eu já tive mais. Dói, moço. Dói. Dói. E ela tem uma dor característica de início insidioso, que a gente fala, e no começo periumbilical, porque daí é um processo de desenvolvimento da formação, da inervação do tubo digestivo em si. Então, quando a dor é visceral, que a gente chama, ela vai estar periumbilical, leva o paciente, fica nauseado, às vezes vomita por reflexo vagal e por nervos esplâncnicos. Porém, quando ela irrita o peritônio da parede, aí a dor deixa de ser visceral, passa a ser somática, e aí a gente tem uma coisa que chama propriocepção. Quer dizer, eu localizo onde está doendo. Então, doía aqui, agora é aqui, doutora, está doendo nesse lugarzinho. Aí é a hora que já é a fase 2 da apendicite, que é a hora boa de operar. Nossa, porque eu falei, eu já tive, viu, moço? E dói. Nossa, eu lembro. Eu tinha 10 anos quando eu tive, e eu lembro como se fosse ontem. Cara, mas eu passei. Era uma dor tão insuportável que eu passei a noite inteira acordado. Eu comecei a ter lá pelo finalzinho da tarde. Fui tentar dormir, não consegui dormir de dor. E fui operar, era 5 horas da tarde no outro dia, né? Nossa Quem senhora, operou eu foi o Dr. Ronan, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu vou te falar um negócio. Dói, mas dói de ver estrela. Nossa, eu tive um contato pertinho com Jesus Cristo nessa época. E antigamente a cirurgia deixava uma cicatriz grande. Hoje já é uma coisa mais simples, né? Então, esse processo de cicatriz, antigamente eles falavam que grandes incisões, grandes cirurgiões. Hoje em dia é totalmente contrário. A gente tende a cirurgia de lesão mínima. Hoje em dia, com a vida da laparoscopia, pra você ter ideia, há tempos atrás, até 30% de apendicite branca nos Estados Unidos era aceitável. Apendicite branca quer dizer o quê? Chegou lá, o órgão está normal. Não era apendicite. Porque nós temos múltiplos outros diagnósticos diferenciais, tipo adenite mesentérica, nós temos as GECA, as gastroenterocolite, nas mulheres nós temos a anexite, nós temos as piosalpinge do lado direito, que é quase igual, a clínica muito parecida. Então, na dúvida, o que a gente faz? Hoje faz uma anestesia, funciona um trocado de 10, passa a câmera e olha, é apendicite. Não é. Chama laparoscopia. Claro que é o último furo da correia, porque daí se for apendicite eu já entro e tiro ele, né? É o último furo, mas a gente tem essa opção. Antigamente não. Antes da vida da laparoscopia, o diagnóstico era clínico e a gente podia abrir mão, por exemplo, numa mulher de vida fértil. O beta-HCG, para a gente ver se não era gravidez ectópica, se não era um problema, o exame ginecológico, para ver se não tinha um anexite, outras situações na mulher. E o EAS, o exame de urina, que as ITU, as pielonefrite, também confunde, porque são diagnósticos diferenciais. No garoto, aí ficava mais simples, que era o hemograma com desvio à esquerda e o raio-x. Hoje em dia, raio-x eu acho que o povo quase não usa mais, né? Ficou um exame assim, bem mais para osso, né? Então, mas era o que tinha na época. Então, o índice de laparotomia branca era grande. Hoje em dia diminuiu muito. Porque hoje nós temos ultrassonografia que fala para mim, não, é apêndice. Nós temos ressonância magnética, que falta falar. Nós temos dopplerfluxometria, que fala se está chegando sangue lá ou não. Nós temos, assim... A bagagem hoje, a bagagem em algumas regiões do nosso país. Você está vendo que o nosso país é continental. O que dá no Chico aqui no Sudeste, lá no Francisco, lá no Sertão, não. No Norte, Nordeste, não.
Então, nós sabemos que nós temos... A gente ainda tem esse problema de saúde pública aí. Aqui tem essa situação, né? Distribuição de acesso. Né? E o senhor já chegou a trabalhar tanto em hospital privado quanto em hospital público? Sim. Tem a diferença ali assim? O senhor já percebeu essas diferenças? Ou aqui no Sudeste é menos perceptível? Aqui no Sudeste, eu acho que assim, é muito bem suprido. Assim, muito bem... comparando dentro do limite, dentro da situação que a gente tem, né? Eu achei que aumentou muito assim a procura erroneamente dos PS. Os pronto-socorro é para atender pronto-socorro, né? Então a mãe está com um menininho que deu uma febrinha de 37,5. Ela vai lá para o pronto-socorro. Entendeu? Então, o sistema de saúde fica complicado, sobrecarrega muito. Pode olhar todo o PS da região Sudeste e Sul, estão abarrotados de gente. Você chega e você não tem condição. Sim. Né? Então, quer dizer, isso aí, eu não sei se... E outra, eu vejo muito em cidades menores atuação política sobre essa situação. Não, tem que atender todo mundo. Outra, a Organização Mundial de Saúde fala que o médico tem direito, olha que eu falei, direito, a 40 minutos por consulta. Nossa. É direito do médico. Tem plantões aqui na região que o PS, o garotinho recém-formado, muito experiente, atende 140 fichas. Meu Deus do céu. Por 12 horas. Nossa Senhora. A chance dele errar É é enorme. E outra, só que ele tem direitos. Isso não é respeitado. Todo mundo quer ver o direito do paciente. E é bem estranho a gente ver um garoto recém-formado ter que atender 140 fichas num plantão de 12 horas com esse boom de faculdade de medicina que a gente teve nos 10 anos pra cá, ué. Então, mas você acha que o cara que quer fazer especialidade, quer fazer... O aluno hoje forma, a primeira coisa que quer fazer é comprar um carro, prestação. Entendeu? Ou se não um terreno perto da casa do pai dele. Prestação em 72 meses para pagar. Você acha que ele quer fazer uma especialidade? Por exemplo, falta intensivista, falta pediatra, falta não sei o quê. Médico de PSF sobra, médico de pronto-socorro sobra. E outra, você acha que eles querem ir trabalhar lá em Santana do Garambel? Não, quer trabalhar aqui em Alfeiras. Eu quero trabalhar, por isso que tem esse tanto de gente formada e ficando tudo por aqui. Entendeu? Mas, porém, nas especialidades que o Brasil, a alta complexidade, né, que é o grande problema do Brasil, né? Você vai ver aí os grandes hospitais hoje estão lotados, né? Intensivista pediátrico. Quase a gente não vê falar. Né? E o senhor faz parte do corpo docente da Unifal atualmente? Sim, sim. Então, nós temos lá, estamos atendendo lá na SEM, né? O Centro de Especialidade Médica, lá no campus do Pinheirinho. Aliás, com uma eficiência absurda de colegas, com uma prestação de serviço à comunidade da região, não só de Alfenas, mas tem um convênio com a Lago, então a gente faz as cirurgias, tem um bloco cirúrgico, uma sala cirúrgica importante, que a gente faz um volume grande de cirurgias durante a semana, tem as outras demais especialidades que estão com a agenda, e estão com a agenda assim, com espaço ainda, não temos fila. Né? Então, acho que assim, é mais um grande recurso para a região, mais uma bênção para a nossa região aqui, que vai ser óbvio. Apesar que a universidade tem obrigação de prestação de serviço à comunidade. E eu acho que a Unifal faz isso com brilhantismo. Sim. Desde o laboratório, desde a parte de odontologia, e várias outras especialidades. Agora, com a parte médica, né, que a Faculdade de Medicina está aí, como eu vou te falar, talvez até engatinhando ainda, formando as primeiras turmas agora e tal, mas eu acho que, como todo começo tem assim, os seus percalçozinhos, mas eu acho que está indo muito bem. E ele é legal porque é multidisciplinar, né? Tem a clínica de fisioterapia junto com a medicina, sim. A farmácia também atende ali na Santa Clara. Sim. É muito... E, doutor, como é que é a vida de plantonista ali? Meu Deus. Bom, lá ali não existe plantão ainda, porque nós não temos hospital-escola ainda, né? Então a gente tem os atendimentos e tudo. Mas vida de plantonista nunca prestou, né?
Sempre foi aquela correria danada. Sempre foi o inferno na torre. Hoje o senhor faz plantão ainda ou não? Não, né? não. Fala, não tô cantando mais, chega. Deixa pra cá a turma nova, deixa pra turma nova ali. Não tem idade mais, não. E na tua época, como é que era aquela correria toda lá? Como é que o senhor... Nossa senhora, loucura. Eu já cheguei a dormir 21 dias fora de casa, Meu em Deus. plantões. Direto? Não, isso, dormia e trabalhava normalmente, para plantão noturno, né? Aqui no Alzira. Nossa. 21, né? Morava lá. Assim, no começo que eu vim pra cá, a gente vivia. Já tinha um quartinho teu lá dentro. Tinha, mas hoje em dia eu acho assim, eu ajudo mais como docente do que... Né? Porque meu cargo lá é professor do magistrado superior. Então, eu ajudo mais os garotos aí, a turma está começando, passando a experiência do que eu mesmo fazendo. E outra, essa meninada hoje faz tudo melhor que a gente. Nossa, mãe. Isso aí, você fala com eles para mexer naqueles aparelhos lá, eles sabem tudo. Eles vão fuçando, eles vão descobrindo, né? Vai fuçando, vai fazendo. Uns bate. Só existe 2 tipos de aluno. Um que você tem que empurrar e um que você tem que segurar. Então, na cirurgia, o que a gente tem que segurar é o mais perigoso. Então, tem que... Isso aí é porque o material que a gente usa é ser humano e vivo. Eu trabalho. Não pode ficar errando. Não pode errar. Não pode. Então, e outra, quando eles formarem, a população geral vai cobrar deles só a perfeição. Sim. Médico não pode errar, né? Médico errar e avião cair é a mesma coisa. Vira notícia pra mês. E doutor, a gente tá caminhando pro final aí. Tem alguma mensagem, algum cuidado extra que você queria falar pros nossos ouvintes aí, nossos telespectadores? Se o senhor quiser falar pra câmera, pode falar direto pra aquela ali. Então, eu acho que assim, primeira coisa que eu acho, não confiar em tititi. Em Google, confiar na ciência, entendeu? Acho que na dúvida, procure um profissional que está preparado, procure ajuda aqui, o acesso aqui é fácil, nós estamos lá na SEM com a disposição para atendê-los, para poder prestar esse serviço de melhor maneira. Certo? Tudo de bom, gente. O senhor atende aqui em Alfenas? Sim, na SEM. Certinho, então qualquer dúvida que você tiver, problema ali, pode correr pro doutor que ele tá ali para ajudar vocês. Doutor, muito obrigado. Muito obrigada. Viu? Aula Nossa sensacional. Senhora. Eu tô falando que eu vou sair daqui desse podcast com uma faculdade de medicina. Vai voltar Não, eu vou pra bater as portas da Unifal, vou falar assim, me dá um diploma de medicina que eu saí desses podcasts médico, especialista em 30 áreas. Já psiquiatria, coluna, estômago, eu parei de intestino, eu já tô sabendo de tudo já. É Cris. muita coisa. Muito obrigada. A gente aprendeu muito com o senhor. Qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui. Que é isso, claro. Se eu quiser algum voltar, recado. Seja bem-vindo, até porque o senhor também é amigo nosso de casa lá há tempos, né? E para você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado também. Agradecer aos nossos patrocinadores, Com né, certeza, Cris? Drogaria Santa Maria, muito obrigado mais uma vez. Gente, aqui em Alfenas tem 5 lojas disponíveis para você com tudo que você precisar, né? Precisando aí, tá entrando nesse frio, doenças de gripe, resfriado, já vai começar a sair. Prevenção. Vamos começar a prevenir para isso, né, Cris? Com certeza. Claro. Gente, só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. Sem preocupação nenhuma. Pode mandar mensagem para nós lá. A A Mauri Mauri Contabilidade. Ó, eu achei que a gente ia falar junto, Cris. A Mauri Contabilidade, gente, não é só para imposto de rendas. Qualquer dúvida, ele está à disposição para esclarecer. Se você está montando uma loja, ele te ajuda em tudo, né? Isso. Precisou trocar o seu carro, tá naquela emergência. Falei, tá chegando o frio não combina com carro velho. Vamos lá trocar essa máquina aí. G-Motors lá, que eles fazem financiamento, consórcio. Só dá uma chegadinha lá. Até 60 vezes. Isso, os meninos dão uma forcinha pra escolher a melhor você. opção para você. É, claro. E agradecer a padaria do Turco, né, pelos quitutes Gente, enviados uma hoje. delícia. Uma delícia. Dá uma corridinha lá também se você tá precisando. Gente, muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Novos episódios todas as quartas-feiras. Já segue aqui e deixa seu like. Isso, entra lá no YouTube, Pode Farm Podcast, segue no Instagram, segue nas redes sociais todas, @Pode Farm Podcast, viu? E sempre ativa o sininho. Às 19 horas estamos toda quarta-feira aí com novos episódios. Gente, até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.